bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Dando continuidade à temática das classes gramaticais, nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre artigos, substantivos, adjetivos, preposições. Agora, nós vamos falar sobre os numerais. O numeral é uma classe de palavras que é variável, portanto, nós podemos variar do masculino para o feminino, alguns, do singular para o plural, e é uma classe gramatical que vem nos dar a ideia de ordem, quantidade, multiplicação ou divisão. Mas antes de a gente falar sobre isso, primeiro a gente tem que ver a diferença entre numeral e algarismo. Não me diga! Temos aí a palavra 10, a palavra escrita 10. Isso é um numeral, é uma palavra que indica quantidade. Já a letra X é um algarismo romano. O X, como todo mundo sabe, equivale ao 10, só que é uma representação em algarismo romano. A gente tem o símbolo 10, 0, que é um algarismo, só que é um algarismo indo-arábico, que é esse algarismo que normalmente nós usamos nas operações matemáticas. Mas em português, o numeral é representado por uma palavra que pode indicar ordem, quantidade, multiplicação ou divisão. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E aí, uma vez que esse numeral é uma palavra que representa quantidade, ordem, multiplicação ou divisão, nós vamos classificar esses numerais em cardinais, que são aqueles que indicam quantidade. Como exemplo aí a gente tem o 10, a palavra 10, não o algarismo indo-arábico 10 ou o algarismo romano X que representa 10. Nós temos o numeral, a palavra escrita 10. Esse 10, essa palavra escrita, é um numeral cardinal e ele indica quantidade. Depois nós temos aí um outro exemplo. Sou o primeiro aluno da classe. A palavra primeiro é uma palavra que indica lugar de ordem. As palavras como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, vigésimo, centésimo, quinquagésimo, são palavras que indicam lugar de ordem. Então, essas palavras elas são classificadas como ordinais. Então, 10 é um numeral cardinal porque indica quantidade. Já primeiro é um numeral ordinal porque indica ordem. Mas nós ainda temos aquelas palavras que indicam divisão ou que indicam multiplicação. As palavras que indicam divisão, nós vamos chamar de numerais fracionários. As palavras que indicam multiplicação, nós vamos chamar de numerais multiplicativos. Um exemplo de numeral fracionário é meio. Tomei meio copo de leite. Eu quero meio quilo de queijo. Eu comi a metade de uma pizza. Então, todas essas palavras que indicam divisão, elas vão ser classificadas como numerais fracionários. Enquanto que as palavras que indicam multiplicação, como dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai, nós vamos classificar como numerais multiplicativos. Vamos ver agora a diferença entre a palavra que é classificada como artigo, e o que é classificado como numeral. Complicou. Todo mundo sabe que o pode ser classificado não só como numeral, mas como artigo indefinido. Lembremos-nos que o artigo indefinido, é aquele que acompanha o substantivo e que não o determina. Então, quando você diz assim, tenho um amigo
e você 2. Esse 1 indica quantidade, a quantidade de amigos. Esse 1 não é um artigo indefinido, porque na verdade ele indica a quantidade de amigos que eu tenho. Portanto, esse 1 será um numeral cardinal. Mas quando você diz um dia, quer dizer que pode ser um dia qualquer, esse dia não está determinado, né? Um dia estava no jardim e avistei uma borboleta. Pode ser um dia qualquer. Então, esse 1 que acompanha o substantivo dia não está determinando a quantidade de dias, mas sim que esse dia é um dia qualquer, que esse dia não está determinado. Portanto, esse 1 é um artigo indefinido. Então, o 1 que indica quantidade é numeral cardinal. O 1 que não determina o substantivo, né, que quer dizer que é qualquer dia, o que é qualquer, então, nós vamos ter aí o 1 artigo indefinido. Passou um avião e nele estava escrito, parece verídico, hein? Como é que a gente flexiona o numeral? Então, nós vamos ver aqui. Em relação aos cardinais, 1, 2 e os que indicam centenas a partir de 200 variam de gênero. Então, 1, uma, 2, duas. Os que indicam centenas, 200, 200, sempre a partir de 200. 300, 300, 400, 400. Então, esses variam de gênero. Olha aí os exemplos. Tenho um amigo, tenho uma amiga, tenho 200 folhas de papel. Então, todos os terminados em ão variam de número. 1 milhão, 6 milhões. E os demais são invariáveis. 90, 100, 91, 92, por aí vai. 80, 70, 60. Então, vamos ver. 1, 2 e as centenas a partir de 200 variam de gênero. Você pode flexionar do masculino para o feminino. Os que são terminados em ão, você pode variar para o plural, né? Do singular para o plural. 1 milhão, 6 milhões. Os demais numerais são invariáveis, eles não mudam nem de gênero, nem de número. Os ordinais variam em gênero e em número. Olha aí. A 8ª nadadora da nossa equipe chegou em 23º lugar. Os multiplicativos flexionam-se em gênero e número quando usados como adjetivos e não se flexionam quando usados como substantivos. André, eu quero um exemplo. Vamos ver aqui. O carteador costuma fazer apostas duplas e triplas. Veja que aí eles têm valor de adjetivo, por isso que eu flexionei, né, do singular para o plural. Dupla, duplas, tripla, triplas. Veja que eu coloquei dupla e tripla no plural, duplas, triplas. Esta empresa produziu o triplo do ano anterior. Aí, esse triplo está precedido de artigo. Ele foi transformado em substantivo. O artigo substantivou a palavra triplo. Como ele tem valor de substantivo, ele fica invariável. Ele não se flexiona. Os fracionários variam em número de acordo com os cardinais que expressam a quantidade das frações. O rapaz pagou 1/3 da dívida. O rapaz pagou 5 quartos. Por que quartos variou? Foi para o plural, porque ele está acompanhando 5. 5 é mais de 1. Por que terço ficou no singular? Porque terço está acompanhando 1. Então, variam em número de acordo com os cardinais que expressam a quantidade das frações. Agora, atenção. O numeral fracionário meio concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. O horário do voo é 12:30. Esse meia, tá meia, gente, porque é meia hora. Refere-se a meia hora. É uma coisa que eu preciso dizer a vocês, que meio-dia aí, que representa as 12 horas, as primeiras 12 horas do dia, esse meio-dia está com o hífen. O meio, que significa um pouco, ele é invariável. Então, por exemplo, se você diz assim, a menina vai e fala, eu estou meio confusa.
eu estou um pouco confusa. Então, esse meio é invariável. Ele não vai variar porque ele significa um pouco. Então, quando eu escuto por aí algumas meninas dizendo que estão meia cansadas, meia confusas, meia não, gente. Meia só para os pés, tá? Ave Maria! E quando você estiver se referindo à metade da hora, meia hora, aí tudo bem, pode. Mas quando esse meio significar um pouco, não importa se você é mulher, não importa. Você vai usá-lo de forma invariável. Meio confusa, meio triste, meio alegre, meio entristecida. Não importa. Olha aí o exemplo. A menina estava meio insegura. Por quê? Porque aí não é a metade insegura, tá? Meio significa um pouco. Então, um pouco insegura. Observe. A notícia foi dada em primeiríssima mão. Há numerais que podem flexionar em grau quando quer se dar ênfase a uma ideia. O Corinthians caiu para a segundona. Aí variou de grau. Primeiríssima, lembra, superlativo, né? Segundona, tá no aumentativo aí. Emprego dos numerais. Algarismos romanos colocados após as palavras papa, século, reis, até o 10, eles serão lidos como ordinais. Então, papa, João Paulo II. Passou do 10, ele vai ser lido como cardinal. Por isso que a gente chamava de Bento XVI, porque passou do 10. Então, não vou ler mais Bento XVI, e sim Bento XVI. Século I, século II, século VIII. Passou do 10, eu vou ler como cardinal. Século XX, século XIX, século XVIII e por aí vai. Olha aí alguns exemplos. Papa João Paulo VI, Papa Bento XVI. Menos de 10 eu vou ler como ordinal. Passou do 10 eu vou ler como cardinal. Se vierem antes dessas palavras papa, século, reis, aí eles sempre serão lidos como ordinais. Este é o 11º capítulo. Na numeração de leis, decretos, avisos, circulares, portarias e outros textos oficiais, como algarismos arábicos, são lidos como numerais ordinais até o 9º e como cardinais a partir do 10. Não entendi. Dá para repetir? O governo baixou a 8ª portaria, né? Se está do 9º para baixo, eu vou ler como ordinal. Passou do 10, a partir do 10, eu vou ler como cardinal. Conforme o artigo 15, não 15º, 15. A partir do 10 eu leio como cardinal. Não houve infração. Numeração de páginas, folhas, textos, casas, apartamentos são lidos como cardinais. Releiam a página 12, moro na casa 4. Se o algarismo vier antes do substantivo, aí é lido como ordinal. Li a 6ª folha. Se esse 6 estivesse depois da palavra folha, seria folha 6 do jornal. Mas como o 6 veio antes, então eu vou ler como ordinal. Li a 6ª folha. Corte. Cortou. Bem, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!